E aí, Igreja Batista ou Presbiteriana? Duas tradições cristãs históricas que têm raízes muito profundas, teologias sólidas, mas elas têm algumas diferenças marcantes. Então, afinal, qual que é a melhor igreja das duas? Se você ficar comigo até o final, eu vou ser totalmente imparcial e vou dizer qual, na minha opinião, é a melhor entre essas duas para você se tornar um membro. Graça e paz a todos, eu sou Eduardo Vasco, você está sintonizado aqui mais uma vez no meu canal, Transbordando Graça. Eu já peço para você deixar o seu joinha agora aqui embaixo, para você não esquecer, se você não gostar depois você tira, é tranquilo. E ativa também as notificações e se inscreve no canal, porque isso aí faz com que você não perca nenhum vídeo novo aqui no canal, tem todos os dias vídeos novos. E é o seguinte, esse vídeo ele nasceu porque aqui no canal, muita gente que saiu ou está saindo da congregação cristã no Brasil sempre me pergunta sobre isso, lá no meu Instagram também. É muito comum, então, que nesse momento de transição, essas pessoas elas fiquem entre duas opções, ou frequentar uma igreja batista ou a igreja presbiteriana, que são as igrejas aí que os ex-CCBs mais têm migrado. O grande problema é que muitas vezes elas então não conhecem muito bem como que essas igrejas funcionam, quais são os pontos fortes, as suas diferenças, até onde elas se parecem ou não, e por isso eles me pediram e eu aceitei esse desafio de colocar lado a lado, fazer um comparativo entre essas duas tradições aí, para que você, que justamente se encontra nesse momento de escolha, ou então você que quer aprender mais sobre as duas denominações, enfim, para que você possa entender de uma forma clara e prática, e eu já vou avisando que no final você vai ter a resposta aí que todo mundo quer saber. Lembrando que eu conheço mais a fundo a Igreja Batista, porque eu sou batista, e o que eu conheço da Igreja Presbiteriana foi com base em pesquisas que eu realizei, estudos para fazer esse vídeo aqui também, algumas vezes que eu a frequentei e com base também no que alguns amigos meus muito queridos presbiterianos compartilharam comigo e me ajudaram então para que eu fizesse esse vídeo. Se por acaso eu falar algo errado aqui, vocês ficam à vontade para me corrigir aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de aprender com vocês. Então vamos lá. A primeira coisa, eu vou separar em alguns pontos, tá? A primeira coisa é o governo da igreja. A igreja presbiteriana, ela segue um modelo que é chamado de modelo presbiteriano ou modelo conciliar. Isso aí significa o que na prática? Que a liderança ela não está nas mãos de uma única pessoa, mas sim de um conselho de presbíteros, os anciãos da igreja, que são homens escolhidos ali para liderar espiritualmente, para cuidar do rebanho. E além disso, cada igreja local ela não é totalmente independente. Ela está ligada a outras igrejas por meio de algumas camadas de liderança. Por exemplo, tem o presbitério. O que é o presbitério? O presbitério é a união de várias igrejas de uma mesma região. Aí depois tem o sínodo, que é a união de vários presbitérios, no caso, né? E aí vai ter um nível ainda mais alto, que é a Assembleia Geral, que reúne os representantes de todo o país. Então, as decisões que são tomadas nesses níveis aí superiores, elas têm autoridade sobre as igrejas locais, ou seja, se a Assembleia Geral decidir algo sobre doutrina, sobre culto, sobre disciplina, todas as outras igrejas, elas precisam seguir, todas essas igrejas da presbiteriana. Então pensa como se fosse assim um sistema de tribunais. A igreja local, então, é a primeira instância, o presbitério é a segunda, e o sínodo ele é a terceira, e aí tem a Assembleia Geral, que é como se fosse um Supremo Tribunal. Agora, a Igreja Batista, ela segue um outro modelo que nós chamamos de modelo congregacional. Isso aí significa que, no caso, cada igreja local, ela é autônoma, ela é soberana e ela é independente. Todas as decisões importantes, desde questão financeira até escolha de pastor, decisões doutrinárias, são tomadas então pela própria Assembleia dos membros. É literalmente o voto da comunidade que decide. Então, cada membro tem poder de voto e o que a maioria decide é o que vale. Aqui na nossa igreja mesmo, nós temos as assembleias todo mês e aí nós votamos. Eu, como membro, eu tenho a força de voto ali também, eu tenho o poder de votar nas decisões que aparecem ali para a gente tomar. E aí a vontade da maioria é feita. As igrejas batistas também, elas podem se reunir
e elas podem se associar voluntariamente em convenções ou associações, para elas cooperarem junto em missões, em eventos, em educação cristã teológica, em outros projetos. Mas aí está a diferença crucial. Essas convenções, elas não mandam na igreja local. Elas podem dar suporte, mas elas não têm autoridade para interferir na administração ou na doutrina de cada igreja. Pensa assim, ó, como se fosse um condomínio de casa. Cada família cuida da sua casa e decide o que acontece dentro dela. Agora, elas podem se juntar para cuidar da rua. Cada casa se juntar, então, para cuidar da rua ali, contratar um segurança para o bairro ficar mais seguro, o condomínio, no caso, ficar mais seguro, ou então fazer uma festa comunitária. Só que ninguém tem o direito de entrar na casa do outro e mandar no que acontece lá dentro. Vocês conseguiram entender dessa forma? Então, tem uma vantagem nesse modelo, ao meu ver, que é o quê? Nessa forma de governo batista, um escândalo, por exemplo, numa igreja batista não afeta diretamente todas as outras. Se, por exemplo, um pastor de uma igreja batista ele comete um pecado público, então essa igreja local dele vai lidar com o problema de forma interna. As outras igrejas batistas continuam funcionando normalmente, sem que nenhuma liderança nacional seja culpada ou então seja manchada pela situação. Isso aí protege a reputação das outras igrejas e evita que todo um grupo seja colocado no mesmo balaio por causa do erro de uma congregação específica. E ao mesmo tempo vai ter uma desvantagem também, ao meu ver, nesse modelo, que é, se por um lado a autonomia da Igreja Batista protege as demais de escândalos, por outro lado ela também traz um desafio muito grande, que é a variação entre as igrejas. Então você pode ver uma placa escrita Igreja Batista e você entrar ali numa congregação que é extremamente bíblica, saudável, bem conduzida, ou você pode acabar em uma também que é completamente desorganizada, muito liberal, até com doutrinas meio estranhas. Tudo aí vai depender do pastor, da liderança e do entendimento ali daquela comunidade local. É por isso que até tem um ditado popular, né, entre os próprios batistas, que é: batista é igual picolé, tem de todo jeito e sabor. Essa diversidade ela pode ser boa, porque dá liberdade para adaptações culturais, adaptações locais, mas também vai exigir discernimento de quem está escolhendo onde congregar. O segundo ponto é a questão do vínculo entre essas igrejas. Na igreja presbiteriana, então, as congregações elas não são independentes, elas fazem parte de uma estrutura formal, de uma estrutura hierárquica. Isso significa que a igreja do bairro está ligada com a igreja da cidade vizinha, que por sua vez está ligada a outras igrejas, formando um presbitério. Esse presbitério aí vai se ligar com outros presbitérios, como eu já falei, vai se tornar um sínodo, e todos juntos eles estão sob a Assembleia Geral. Um exemplo simples, é como se fosse uma rede de loja franqueada, e aí a matriz, se ela toma uma decisão, no caso, sobre um produto, sobre uma regra, todas as unidades precisam seguir. Então, se uma igreja presbiteriana quiser mudar algo que seja muito importante na doutrina ou no funcionamento dela, ela não pode simplesmente decidir isso sozinha. Ela precisa passar pelos órgãos superiores, como eu falei. Então, isso aí cria uma unidade, cria uma padronização, porque mantém todas as igrejas falando a mesma língua doutrinária e seguindo as mesmas diretrizes. Já nas igrejas batistas, a ligação entre essas congregações, eu até já mencionei que ela é voluntária e que ela se baseia em cooperação, não é hierarquia. Então, cada igreja ela é independente, ela é soberana. Isso quer dizer que ela decide tudo ali de forma interna. Ela não responde nem presta conta com nenhuma matriz ou com nenhum chefe nacional, não. As igrejas elas podem se unir em associações ou então em convenções para fazer eventos, para investir em missão, para apoiar projeto social junto, ou então abrir novos trabalhos missionários, só que isso sempre vai acontecer por escolha e sem obrigação. E se um dia essa igreja local, no caso, ela quiser sair dessa associação ou dessa rede, ela pode sair sem pedir permissão. É como se fosse vários vizinhos que eles resolvem fazer uma festa comunitária juntos, então eles contribuem, eles organizam, eles aproveitam, mas se um dia um vizinho não quiser mais participar, ele simplesmente não participa e continua cuidando ali da própria casa. Aí tem um ponto de atenção que é: enquanto a presbiteriana ela garante uma uniformidade entre as igrejas, a batista ela oferece uma liberdade maior, mas como eu falei antes, essa liberdade ela significa que você pode encontrar uma igreja batista excelente ou uma
muito ruim. Então, por isso que precisa de discernimento e conhecimento bíblico, isso vai ser essencial na hora de você escolher onde congregar. Vamos agora para o terceiro tópico que eu anotei aqui, que é a questão do batismo, tá? O batismo, na igreja presbiteriana, o batismo ele pode ser feito tanto em adultos quanto em crianças, e no caso das crianças, nós chamamos isso de pedobatismo. Pedo vem do grego, né? Significa criança. Eles entendem, então, que o batismo é um sinal da aliança de Deus, assim como a circuncisão era no Antigo Testamento. Por isso que os filhos de pais crentes lá recebem o batismo como um sinal que eles fazem parte do povo da aliança. Então, o batismo presbiteriano, normalmente, ele é feito por aspersão, ou seja, joga um pouco de água na cabeça, ou efusão, você derrama a água, né? Mas é importante dizer que eles não acreditam que esse batismo infantil salva ou então regenera a criança. É um ato simbólico que aponta para a graça de Deus e para a responsabilidade dos pais em criar um filho na fé cristã. E aí, quando elas crescem, elas fazem a profissão de fé. O batismo para eles não é salvífico, tá? Assim como para os batistas, mas já nas igrejas batistas, o batismo ele é só para quem já creu no evangelho e fez uma confissão pública de fé. Por isso, então, que se chama de credobatismo. Credo vem de crer. Então, eles creem que o batismo ele é uma ordenança dada por Jesus para quem já passou por esse novo nascimento. Então, eles creem também que devem ser feitos por imersão total na água. O ato de afundar ali simboliza então a morte do velho homem e sair da água representa um símbolo da nova vida em Cristo. Então, para os batistas é como se fosse um casamento. Você não casa para você se apaixonar, você casa porque você já está comprometido. Então, o batismo para os batistas é o ato público desse compromisso que a pessoa está fazendo com Cristo. Agora, indo para o próximo tópico aqui, que é a questão das cerimônias, dos ritos, né? Os rituais ali, então, na igreja presbiteriana, o batismo e a ceia do Senhor são chamados de sacramentos. Os presbiterianos chamam assim. Essa palavra sacramento aqui significa que eles são meios de graça, ou seja, são formas pelas quais Deus comunica e aplica a graça dele na vida dos crentes por meio da ação, então, do Espírito Santo. Mas calma e presta atenção nisso aqui, porque é muito importante. Eles não acreditam que exista poder mágico ali na água do batismo, ou no pão, ou no vinho da ceia, não. O que eles creem é que, quando esses sacramentos são administrados com fé e de acordo com a palavra de Deus, o Espírito Santo, então, age de uma forma especial para fortalecer a fé e edificar a igreja. É como uma carta que é enviada por alguém que te ama. O papel e a tinta, eles têm, no caso, a pessoa escreve a carta, o papel e a tinta ali não tem nenhum poder, mas vai carregar uma mensagem real e eficaz de amor. Agora, nas igrejas batistas, o batismo e a ceia, eles não são chamados de sacramentos. Nós chamamos de ordenanças, porque são ordens diretas de Jesus para a igreja. Então, os batistas entendem que tem um valor simbólico. O batismo simboliza, né, essa morte e essa ressurreição com Cristo, enquanto a ceia, ela simboliza, então, a lembrança do sacrifício de Jesus e a comunhão entre os crentes. Diferente da visão presbiteriana, os batistas não usam essa expressão meios de graça para esses atos aí. Eles entendem, então, que o valor está na obediência e no significado e não atribuem a esses elementos um efeito espiritual, mágico ou automático, além daquilo que a própria fé gera. Então, água de batismo para o batista é só água. Pão é só pão. Vinho ou suco de uva é só vinho ou suco de uva. São meros símbolos. Então, é como você usar uma aliança de casamento. A aliança em si, ela não mantém o amor vivo, mas ela é um símbolo constante de um compromisso que já existe. Essa é a visão batista a respeito das ordenanças da ceia e do batismo. A soteriologia, um ponto importante aqui, que é a questão da doutrina da salvação, como que cada igreja ela tenta explicar essa questão. Esse aí é um assunto que tem que fazer um vídeo inteiro sobre, eu tenho plano de fazer, que vai envolver calvinismo e arminianismo, é um tema mais complexo, mas a doutrina da salvação, então, da igreja presbiteriana, ela segue o calvinismo clássico. Isso significa que eles creem
que a salvação ela é monergística. O que significa isso, Eduardo? É que significa que, para o presbiteriano, a salvação ela é uma obra exclusiva de Deus desde o começo até o final. Eles seguem o que nós chamamos dos 5 pontos do calvinismo, que de forma muito genérica e básica eu vou tentar falar aqui de forma rápida, que é depravação total. O que é isso? Todo mundo nasce espiritualmente morto e incapaz de buscar Deus por conta própria. Eleição incondicional, que é Deus escolhe quem ele vai salvar, mas não por mérito, é por graça soberana. E a expiação limitada, o terceiro ponto, que eles vão falar que Cristo ele não morreu por todos, Cristo morreu só para salvar os eleitos. A graça irresistível é o quarto ponto, que eles falam que quando Deus chama alguém para salvação, essa pessoa ela não consegue resistir. E a perseverança dos santos, que é o quinto ponto, ou seja, quem realmente é salvo permanece salvo até o fim, não se perde a salvação. Agora, com os batistas, a história aí varia bastante, porque existem batistas calvinistas que vão crer exatamente como os presbiterianos aí nesse ponto, e também existem batistas arminianos que creem que Deus oferece a salvação para todos, mas que o ser humano ele pode aceitar ou rejeitar, porém até essa aceitação só é possível porque Deus age primeiro concedendo o que nós chamamos de graça preveniente, ou seja, não é que o homem consiga crer ou escolher Deus sozinho, mas que Deus, pela sua graça, desperta então no homem a capacidade de responder ao evangelho. Então, vale lembrar que na Convenção Batista Brasileira, que é a CBB que nós chamamos, a declaração doutrinária dela é arminiana de 4 pontos. Isso aí significa o quê? Ela crê no livre-arbítrio, mas não no sentido de independência total e absoluta. Não. Para a salvação, Deus precisa agir primeiro. Então, ele crê no caso ela, né, a declaração, ela defende a expiação ilimitada, ou seja, Cristo morreu por todos, não foi só pelos eleitos. E crê que o homem ele pode sim resistir à graça, mas ela não crê na perda da salvação, por isso que fala de 4 pontos e não de 5, porque rejeita esse quinto ponto do arminianismo clássico, que é geralmente a visão mais comum entre os pentecostais, que eles acreditam que salvação se perde sim. Mas aí nesse ponto, os arminianos de 4 pontos concordam com o calvinismo, também acreditam que um verdadeiro salvo ele não perde a salvação, mas que ele vai perseverar até o final. E é importante lembrar que essa declaração ela é indicativa, ela não é normativa, ou seja, ela serve como um norte doutrinário ali para as igrejas, mas ela não é uma regra obrigatória para todas as igrejas batistas da convenção. Na prática, isso aí significa que você pode entrar numa igreja batista que seja filiada à Convenção Batista Brasileira e você pode encontrar tranquilamente um pastor calvinista, um outro arminiano, ou então até que mistura elementos das duas coisas, os dois sistemas ali. Então, ela é como um cardápio que a rede está sugerindo, mas cada restaurante vai decidir se vai seguir ele inteiro, se vai mudar alguns pratos ou acrescentar outros. E aí é assim, então, que essas duas igrejas enxergam a questão da salvação, da doutrina da salvação. Eu queria pontuar também aqui que entre os batistas, esse é um tema que eu convivendo assim, eu vejo que é tratado de uma forma muito leve mesmo, então não é uma coisa que os batistas costumam dar ênfase para esse negócio de calvinismo, arminianismo. Você não vai, é muito raro você escutar um negócio desse assim no meio do culto, né? Principalmente nas igrejas batistas mais tradicionais. Tem a ala reformada das igrejas batistas reformadas, que aí geralmente você acaba escutando alguma coisa a mais sobre calvinismo e tal, mas nas igrejas mais tradicionais mesmo é um tema assim que passa muito batido muitas vezes, não se dá muita ênfase a isso, tá? O sexto ponto, então, que eu marquei aqui, é o sexto ou quinto agora, acho que eu marquei 2 aqui ao mesmo tempo, mas é a questão dos dons espirituais, né? Dons espirituais, esse tema é muito polêmico. Tradicionalmente, então, a igreja presbiteriana é o que nós chamamos de cessacionista. O que significa isso, Eduardo? Significa que eles creem que alguns certos dons sobrenaturais, como, por exemplo, falar em línguas, profecias, curas, isso aí, eles foram concedidos pela primeira vez
para confirmar a mensagem dos apóstolos lá no início da igreja. Só que eles creem que isso aí cessou, ou seja, acabou depois da morte deles e do fechamento do cânon bíblico. O que é isso? Quando a Bíblia ficou completa. Então, para eles, Deus ainda pode fazer milagres hoje, mas esses dons, eles não são distribuídos para os crentes da mesma forma que eram distribuídos no Novo Testamento. No passado também, a maioria das igrejas batistas também era cessacionista, especialmente as mais tradicionais, mas hoje tem uma grande variedade, como todas as coisas, né? Então, algumas continuam cessacionistas, como a maioria das igrejas presbiterianas, e aí outras são continuistas, ou seja, creem que todos esses dons espirituais ainda estão disponíveis, ainda estão ativos, inclusive línguas, profecias, curas. Então significa que você pode encontrar igrejas batistas que são mais tradicionais, que não incentivam o uso desses dons, e outras até bem puxadas para esse lado mais pentecostal. A placa ali é batista, mas o estilo então depende da liderança local. O outro ponto é a liturgia de culto. Tá? O culto presbiteriano, ele é mais formal, ele acaba sendo mais litúrgico. Isso aí significa que eles seguem uma ordem fixa do início até o fim, que normalmente vai incluir leitura bíblica, oração, cântico, geralmente são hinos mais tradicionais. O sermão, que é normalmente expositivo, ou seja, é explicando um texto bíblico ali verso por verso, e aí tem também a bênção apostólica para encerrar. A ideia é que o culto seja mantido com reverência e sem improvisos, tá? Enquanto o culto batista, ele é um pouco mais flexível, um pouco mais informal, mas ele ainda mantém uma estrutura básica. Normalmente vão ter, né, momentos de louvor, podendo ser com hinos ou músicas, às vezes contemporâneas, uma música gospel que seja, um hinário. Na minha igreja, por exemplo, já tocou ainda harpa cristão, do cantor cristão, louvor gospel. Então, vai ter tudo isso, vai ter a leitura bíblica, vai ter o sermão, que também vai ser o auge do culto, assim como dos presbiterianos. A diferença é que tem mais liberdade ali na forma. O dirigente, o pastor, ele pode alterar a ordem das coisas, ele pode acrescentar testemunho, apresentação ou momentos especiais ali. Uma coisa que é muito comum também nas igrejas batistas é o apelo no final da mensagem, que é o quê? Um convite para que as pessoas elas se decidam por Cristo, para que elas entreguem a vida para Cristo. Por último, aí eu preparei aqui uma pequena lista de alguns pregadores famosos que eu recomendo dessas duas igrejas, os mais midiáticos assim, que o pessoal conhece mais, que produzem conteúdo, né, para Instagram, YouTube. Da igreja presbiteriana, eu acompanho bastante o Paulo On, o Weber Campos e o Weber Campos Júnior, o Hernandes Dias Lopes e o Augusto Nicodemos. Não tem como falar de igreja presbiteriana hoje sem citar esses últimos dois, o Hernandes Dias Lopes e o Augusto Nicodemos. Acredito que muitos de vocês conhecem aqui. Já do lado batista, eu gosto muito das pregações do Jonas Madureira, eu gosto muito do Dr. Luiz Saião, gosto muito do Iago Martins também, do Dois Dedos Teologia, e do Marcos Granconato, tá? Entre outros aí, que eu fiz só uma lista meio rápida aqui para conseguir falar com vocês, mas tem muitos que eu escuto, tanto presbiterianos quanto batistas. Agora que eu apresentei as principais diferenças para você, então nós chegamos na hora da verdade. Qual que é a melhor? A verdade, gente, é que não existe essa de melhor. O que existe é qual teologia que você crê, qual igreja que é fiel à palavra na sua cidade e onde que você pode servir e crescer espiritualmente. Sabe por quê? Tem cidade que só tem batista, tem cidade que só tem presbiteriana, tem lugar que não tem nenhuma das duas, mas às vezes tem uma igrejinha pequena, local ali, pouco conhecida, mas que é bíblica, que é saudável, que é fiel ao evangelho, e vale muito mais do que uma placa famosa com uma doutrina distorcida. Às vezes na sua cidade pode ter as duas, mas em uma você percebe que o pastor ele é meio atrapalhado, que a liderança é meio, né? E na outra você percebe que é um negócio mais sério, que tem mais compromisso com a palavra. Então vai depender muito de cada situação. O importante é o quê? Nós entendermos que os batistas e os presbiterianos, essas igrejas, na maioria das vezes, elas são igrejas bíblicas. As diferenças entre elas que eu apresentei aqui são em coisas secundárias, são em coisas que não afetam em nada a salvação. Naquilo que é essencial para a salvação, elas estão completamente alinhadas. Elas pregam Cristo, elas
creem na Bíblia como única regra de fé e prática, o culto é cristocêntrico, a palavra é cristocêntrica, elas ensinam que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e eu mesmo eu digo que se eu não fosse batista, muito provavelmente eu seria presbiteriano, porque eu me identifiquei mais com a Igreja Batista, mas o que? A Igreja Batista ela é mais alinhada com aquilo que eu creio. Mas mesmo discordando de algumas coisas dos meus irmãos que são presbiterianos, se não tivesse uma boa Igreja Batista aqui, eu não ia ter nenhum problema em me tornar membro de lá. Inclusive, é comum você ver batistas visitando igrejas presbiterianas e presbiterianos visitando batistas. Pastores presbiterianos pregando em igrejas batistas e vice-versa. Eu já tive em algumas igrejas presbiterianas, eu encontrei amigos aí CCBs lá. Esses tempos atrás estive em Ribeirão Preto, foi muito, muito bacana. Teve um encontro de ex-CCBs e eu tive a oportunidade de estar congregado na Igreja Batista, Igreja Presbiteriana do Ipiranga. Fui muito bem recebido, foi muito bacana, um momento de comunhão, assim, um culto maravilhoso. Fui na EBD. Então, nisso aí eu vi de perto que quem nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. E é exatamente, então, por todos esses motivos que eu falei aqui, que não dá para você escolher uma igreja bíblica só pelo que você ouve falar, ou pelo que você vê na internet, ou porque, o Eduardo tá na Igreja Batista, então a Igreja Batista aqui da minha cidade deve ser igual a dele, deve ser boa. Ou a fulana que eu sigo na rede social tá na Igreja Presbiteriana, então quer dizer que essa igreja é boa, vai ser boa aqui na minha cidade também, enfim. É preciso o quê? Você frequentar, você conviver, você passar um tempo ali antes de você tomar a decisão de se tornar um membro. Vai com calma, observa o dia a dia daquela comunidade de fé, como que é o pastor, como que é a liderança, como que é o relacionamento entre os membros, se tem compromisso real mesmo com a Bíblia ou se é só fachada. Analisa biblicamente se aquele ali é o melhor lugar para você servir, para você crescer, para você se envolver. Você não pode ter pressa, você não pode ter ansiedade de virar membro logo. E outra, esteja atento para você identificar se tem abusos ali dentro, se tem manipulação, se tem distorção, deturpação do evangelho, porque igreja saudável não tem nada a esconder, tá? E outra coisa, não se baseia só em assistir culto online. Isso aí até ajuda, mas não substitui você viver a comunhão presencial, você olhar olho no olho, você caminhar junto, você servir e ser servido. É ali no convívio que você vai perceber se aquela comunidade ela é de fato realmente bíblica ou se é só uma imitação. Por isso que eu sempre falo, todo mundo que vem me pedir conselho em relação a escolher uma igreja, fala, conhece, frequenta, prova, antes de você olhar para o nome da placa, não escolhe só pelo nome da placa, mas escolhe pelo compromisso real que tem ali com a palavra de Deus. Então, gente, esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês. Eu espero que tenha ajudado. Se eu cometi algum erro em relação aí mais aos presbiterianos, acredito que dos batistas assim, do que eu conhecia é isso, mas se você é batista, se você detectou algum erro aqui no que eu falei, usa o espaço dos comentários aí, comenta aí também de qual igreja você é membro, fala comigo aí que eu leio todos os comentários e eu respondo quase todos, até os dos haters eu tô respondendo, né? Então, deixa o joinha aí, se inscreve no canal e se você quiser apoiar o meu trabalho de uma forma mais direta, você pode se tornar membro aqui do canal clicando no botão Seja Membro que fica aqui embaixo. Além de você ajudar aí na continuidade desse ministério aqui no YouTube, você também vai ter acesso a benefícios exclusivos. Os vídeos saem sempre antes da hora para os membros, então você também vai poder usufruir desses benefícios e vai estar me ajudando aí também. Não esquece de me seguir nas redes sociais, que eu estou no Instagram e no Kawaii como @eduvascooficial e eu estou no TikTok como eduvasco.oficial. Vídeos todos os dias lá também. Até o próximo vídeo e que a graça transborde aí na sua vida cada vez mais. Esse é o meu desejo. Grande abraço, fique com Deus.